Bom dia, alunos. Então, nós vamos para a nossa terceira aula de Química. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, a gente vai estudar as expressões da concentração das soluções. O que é a concentração da solução? A concentração da solução é um número que mostra quanto tem de soluto dentro da solução. E isso é importante porque toda vez que a gente vai utilizar uma solução no laboratório, a gente tem que saber quanto de soluto tem nela para usar depois essa quantidade no cálculo estequiométrico, que é o que a gente viu para a prova mensal. Então, toda concentração ela expressa a quantidade de soluto dentro da quantidade de solução. O que acontece é que nós podemos medir essas quantidades de soluto e de solução em unidades diferentes. Então, por isso que nós temos expressões diferentes para mostrar a concentração dessas soluções. Nós vamos ver, então, 3 expressões de concentração. A primeira expressão é a concentração em massa. Vocês vão ver, se procurarem livros e apostilas, que ela também pode ser chamada de concentração comum ou de concentração simples. Ela vai ser representada pela letra C maiúscula. Então, aqui tem a fórmula da concentração em massa. O C é a concentração em massa, o M1 é a massa do soluto, que deve estar sempre em gramas. Então, se no exercício estiver uma unidade diferente, vocês têm que fazer a transformação da unidade para deixar a massa em gramas. O V, que fica embaixo, é o volume da solução e ele sempre tem que estar em litros. É muito comum que ele apareça em ml e ele tem que estar sempre em litros. Então, façam a transformação de unidade também, lembrando que 1 litro corresponde a 1000 ml. E o C, que é a concentração em massa, a unidade final dele vai ser gramas por litro. Ela pode ser expressa dessas duas maneiras, G/L ou G vezes L a menos 1. Então, pode vir dessas duas formas. O que vocês têm que fazer nos exercícios é conseguir encontrar os dados e substituir nessa fórmula. Para saber o que é cada número, sempre presta atenção na unidade. Então, o M1 vai estar em gramas, o volume em unidades de volume, em ml ou litro, e a concentração, que é o C, vai estar em gramas por litro. Coloca esses dados aqui e calcula o que o problema estiver pedindo. Então, lembra que nunca vocês vão substituir as 3 variáveis. Uma variável tem que faltar, que é justamente a pergunta do exercício. É o que vocês devem calcular. Então, aqui são 3 exemplos que eu quero que vocês tentem resolver utilizando essa fórmula aqui. A próxima expressão da concentração é a mais utilizada, que é a concentração em quantidade de matéria, também chamada de molaridade, e aí ela tem esse M diferente. Na molaridade, a quantidade de soluto é medida em mols, então o N1, que está aí nessa primeira fórmula, o N1 é o número de mols do soluto. O V, que fica embaixo, é o volume da solução em litros, por isso que a unidade dessa concentração é mol por litro, mol do soluto para cada litro da solução. E essa unidade ela pode ser expressa de duas maneiras, mol/litro ou mol vezes litro elevado a menos 1. Então, dessas duas formas. O que acontece é que quando a gente está no laboratório, a gente não mede a quantidade de mol. É muito mais comum a gente medir a massa do soluto. Então, é frequente nos exercícios a gente ter que transformar a massa para o número de mol. E quem faz essa transformação é a massa molar. Então, é frequente que a gente tenha que transformar. Para isso, a gente, ao invés de fazer duas contas, a gente insere essa transformação dentro da fórmula da molaridade. Então, o N1, que é o número de mol do soluto, ele é a mesma coisa que a massa do soluto dividido pela massa molar. E aí surge, então, essa segunda maneira de escrever a fórmula da concentração em quantidade de matéria. Então, dessas duas fórmulas que vocês têm aqui, a segunda, que está com esse retângulo em vermelho, é a fórmula que vocês vão mais utilizar. Só quando o exercício der o número de mol é que vocês utilizam a primeira fórmula, que está sem o retângulo vermelho. Na maioria dos exercícios, então em 90% dos exercícios, vai ser a fórmula que está com o retângulo vermelho. Então, nessa fórmula com retângulo vermelho, o primeiro M, que é esse M diferente, é a concentração em mol por litro, então é o número que tiver no exercício com a unidade mol por litro. O M1 é o número que estiver em gramas, o M lá de baixo da fórmula é a massa molar e o V
é o volume da solução em litros. Então, também, se estiver em ml no enunciado, vocês têm que transformar para litros, lembrando que cada litro tem 1000 ml. Essa massa molar que aparece na fórmula da molaridade é a mesma massa molar que a gente já trabalhava no primeiro ano e que a gente trabalhou bastante no cálculo estequiométrico. Então, eu dou para vocês, o exercício, na verdade, né, fornece as massas atômicas e a partir da fórmula do soluto, vocês têm que calcular a massa molar para colocar o valor aqui na fórmula. Então, utilizando essa fórmula, eu quero que vocês resolvam esses 3 exemplos. Então, como vocês podem ver aqui nos exercícios de molaridade, cada um deles tem os dados aqui, os números atômicos. Por quê? Porque na fórmula a gente precisa da massa molar, certo? A terceira e última fórmula de concentração é chamada de título. A gente vai falar sobre o título em massa, que é a relação entre a massa do soluto na massa da solução. Então, o soluto é medido em massa e a solução também em massa. Na primeira fórmula do título, a gente tem o T, que significa título, M1, que é a massa do soluto, e embaixo M, que é a massa da solução. Essas massas, elas podem estar em qualquer unidade de massa. Então, pode estar em miligramas, grama, quilograma, desde que as duas estejam na mesma unidade. Então, se a massa do soluto está em gramas, a massa da solução também tem que estar em gramas. Se elas estiverem em unidades diferentes, tem que fazer transformação de unidade. Como as massas sempre estão na mesma unidade, essas unidades são cortadas. Então, se tem grama em cima e grama embaixo da fórmula, elas são cortadas. É por isso que o título, conforme está ali na legenda, ele fica sem unidade. É o que a gente chama de número adimensional. Esse número, esse título, além de estar sem unidade, ele sempre vai ser menor do que 1. Então, o título, ele é 0,2, 0,3 até 0,9, mas nunca igual a 1. Por quê? Se o título for igual a 1, é porque só tem soluto. Então, a gente não tem o preparo de uma solução, porque não foi colocado solvente. Então, o título sempre menor do que 1 e sem unidade. Alguns exercícios, eles fornecem no enunciado a massa da solução. Então, vocês vão utilizar essa primeira fórmula que eu coloquei aqui dentro do retângulo vermelho. Alguns exercícios, ao invés de dar a massa da solução, ele dá a massa de solvente. Geralmente o solvente é a água, então ele dá a massa de água. É aí que vocês precisam tomar cuidado, porque quando ele dá a massa de água, você não pode colocar apenas a massa de água embaixo da fórmula. Vocês têm que colocar a massa da solução. E a solução, como a gente viu na definição, é soluto mais solvente. Então, quando ele der a massa de água, tem que lembrar de somar com a massa de soluto para ter a massa da solução. E é aí que a gente usa essa segunda maneira de escrever essa fórmula que eu coloquei aí depois da setinha. Então, esse segundo retângulo vermelho. Então, o título é a massa do soluto sobre a massa da solução, que é a mesma coisa que massa de soluto mais massa de solvente. Como é que eu vou saber se eu uso a fórmula do primeiro retângulo ou a fórmula do segundo retângulo? Pelo exercício. Se o exercício der a massa da solução, primeiro retângulo. Se o exercício der a massa de solvente, a massa de água, segundo retângulo, certo? Como esse título, depois de usar essa fórmula, ele fica sem unidade, fica um número adimensional, nós não gostamos na química de deixar no laboratório números sem unidade, porque eles podem acarretar erros na hora da interpretação. Então, a gente costuma expressar o título em porcentagem. Para passar esse título sem unidade para a porcentagem, a gente pega o valor obtido no título, nessa fórmula de cima, e multiplica ele por 100. Então, se o título deu 0,5 vezes 100, então o título vai ser de 50%. Então, vocês vão perceber que nos exercícios, o título sempre é dado em porcentagem. E aqui, então, 3 exercícios de título para vocês resolverem também. Lembrem que quando o exercício dá o título em porcentagem, para colocar nessas fórmulas de título, tanto na fórmula do primeiro retângulo quanto na fórmula do segundo retângulo, você tem que tirar da porcentagem para colocar na fórmula. Então, se para colocar na porcentagem multiplica por 100, para tirar da porcentagem, divide então por 100. Então, eu gostaria que vocês fizessem esses 9 exercícios que foram propostos, né? 3 de cada cálculo de concentração. Qualquer dúvida, eu vou ficar aqui disponível no chat
para tirar essas dúvidas de vocês. E na próxima aula eu vou fazer uma aula de resolução desses exercícios. Então, eu vou resolver cada um desses exemplos para tirar essas dúvidas de vocês. E também recomendar alguns exercícios da apostila, tá? Agradeço muito a atenção de vocês nessa aula e bom trabalho, façam por favor esses exemplos, tá? Obrigada e até mais.